O Fluminense venceu o Independente Rivadavia e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Um jogo muito emocionante. Creio que o torcedor do Fluminense assistiu esse jogo aí já pensando em fazer seu teste para cardíaco, porque foi um jogo muito pegado, muito disputado e teve ali aquele mix de emoções, né? O Fluminense conseguiu abrir o placar, fazer seu golzinho, mas no final o juiz ali marcou uma penalidade ali no lance de Ignacio. Ao meu ver, já deixando aqui minha opinião, para mim não foi pênalti. E depois disso o Fluminense teve até mais uma chance de fazer o segundo gol e já conseguir a classificação de forma direta, mas o Serna acabou perdendo esse gol, ele que já tinha aberto o placar para a equipe do Fluminense, em um jogo onde, além dessa polêmica do pênalti, ainda teve a expulsão do Canóbio. Então o Fluminense ali nos 58 minutos já ficou com um jogador a menos, e em uma situação fora de casa, contra o adversário argentino, com a torcida argentina no estádio pressionando bastante. Mas já falando aqui sobre mais detalhes sobre essa partida, o Fluminense começou bem a partida. No primeiro tempo o Fluminense teve mais posse de bola, eu estou até aqui com alguns dados do que foi esse jogo. O Fluminense teve exatamente aqui no primeiro tempo 68% de posse de bola. Em termos de finalização, a equipe do Independente chegou mais vezes, né? Finalizou 5 vezes contra 3 do Fluminense. Mas não foram finalizações tão perigosas assim da equipe do Independente. O Fluminense teve um domínio melhor, trocou muito mais passes, 285 passes do Fluminense contra 120 da equipe do Independente. No segundo tempo a gente vê um pouco essa mudança de cenário, muito por conta também da expulsão do Canóbio, né? O Canóbio foi expulso ali aos 58 minutos e aí a equipe do Independente cresceu no jogo, né? Empurrado pela torcida, começou a ter mais volume de jogo e conseguiu. E acabou tendo mais posse de bola nesse sentido também, né? O segundo tempo foi 65% de posse de bola da equipe do Independente contra 35% do Fluminense. No geral, a posse de bola foi 48% da equipe do Independente contra 52% da equipe do Fluminense. Então mostra esse controle aí da equipe do Fluminense. No final da partida também, nas somativas finais, foram 417 passes trocados pelo Fluminense contra 345 da equipe do Independente, né? E aqui pegando esse dado também aqui só do segundo tempo, de troca de passes, o Independente já trocou 225 passes contra 132 do Fluminense. Mostra o quanto influenciou a questão da expulsão do Canóbio, né? O Canóbio não foi expulso de forma direta, recebeu o segundo cartão amarelo ali, em um lance que ele poderia ter evitado, né? Mas talvez a questão da raça uruguaia, essa entrega física que os uruguaios têm, e o Canóbio tem muito isso, acabou pesando ali naquela disputa. Ele poderia se precaver um pouquinho, acabou se excedendo, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e colocou o Fluminense em uma situação complicada, né? Você ter empatado o primeiro jogo em 0-0 em seus domínios e aí jogar fora de casa e tá empatando, a partir dele para os pênaltis você tem um jogador expulso, fica mais complicado. Mas o Fluminense se superou e o Serna, que tinha entrado no lugar do Hulk, acabou abrindo o placar para o Fluminense, né? Uma bela jogada ali, um belo passe de Hércules, que fez uma partidaça. Hércules, Martinelli no meio campo, o Guga lá atrás direita. A dupla de zaga do Fluminense também foi muito boa. Acha um passe ali, o Hércules acha um passe ali para o Serna, que ele sai ali cara a cara com o goleiro e acaba fazendo o gol do Fluminense. O Fluminense, após isso aí, começa a se defender um pouco mais, porque a equipe do Independente se atirou para o ataque, buscando pressionar bastante, fazendo bastante cruzamento na área, empurrado pelo seu torcedor, e o Fluminense estava se defendendo até relativamente bem, conseguindo ali segurar a equipe do Independente, e ali acaba tendo a situação justamente do pênalti, que é o que acaba complicando muito. Deixa eu ver que o pênalti foi exatamente aos 90 minutos, mais acréscimo, né? 90 mais 7 ali já, eles tinham dado 8 minutos de acréscimo, aí sai a penalidade para a equipe do Fluminense, do Independente, que, como eu falei no início do vídeo, ao meu ver não foi pênalti. O jogador, a distância era muito próxima ali do jogador que estava finalizando para o Ignacio, né? E ele está com o braço para trás. O braço está um pouco aberto ali, mas é do movimento natural do jogador. É difícil o cara se atirar ali para bloquear um chute ali, com o braço totalmente colado. Um pouquinho do movimento ali vai acabar saindo. O juiz não marcou em campo, o VAR chamou, o juiz ficou olhando e acabou marcando essa penalidade. Mesmo assim, cara, o Fluminense ainda teve uma outra oportunidade. Depois do empate do Independente, o Serna, ele chega cara a cara com o goleiro e acaba perdendo ali uma oportunidade de fazer o segundo gol do Fluminense e conseguir essa classificação direta. Mas
era porque tinha que ter essa emoção, tinha que ir para essas penalidades, e porque um cara precisava brilhar, que era o Fábio, né? Fábio acaba fazendo ali, pegando 2 pênaltis, e em um momento até que o Fluminense já estava atrás do placar dessas penalidades, o Fábio faz a defesa, coloca novamente o Fluminense no jogo, porque o Lúcio Acosta, que entrou no segundo tempo no lugar do Ganso, ele perde a penalidade, e aí o Fábio depois acaba fazendo a defesa, coloca o Fluminense de volta no jogo, e no final faz mais uma defesa, defende a última penalidade e consegue essa classificação para o Fluminense, para essa quarta final, que vivia, o Fluminense que estava nessa turbulência aí, né, com o Zubeldia, muitos jogos sem vencer, e faz essa mudança de um comando técnico, né? Saiu o Zubeldia, o Marcão assumiu aí, e conseguiu já essa vitória importantíssima para a equipe do Fluminense em um cenário um pouco catastrófico ali, né? Não estava favorável ali, você jogar com a menos fora de casa aos 58 minutos, aí entra a questão do desgaste, e o Fluminense consegue essa superação, consegue essa classificação para as quartas de final, e aí vai chegar grande nessa fase, né? Porque superou esses obstáculos, conseguiu essa classificação, então o motivacional está lá em cima, o torcedor está empolgado, os jogadores também. E aí eu queria saber de vocês, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam dessa partida do Fluminense, se creio que o torcedor do Fluminense vai estar feliz e contente por essa classificação, mas como um apaixonado pelo futebol, deixa também sua opinião, não precisa ser necessariamente um torcedor do Fluminense para opinar sobre o que foi essa partida, essa superação do Fluminense, conquistando essa classificação. Valeu? Também não deixa de acompanhar o Futecena em todas as redes sociais, inscreva-se no canal aqui no YouTube e vamos manter essa resenha aqui. Valeu? Tamo juntos!